Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Pela graça do nosso Deus, mais uma vez juntos na nossa congregação para cultuarmos o nome do nosso Deus e aprendermos mais da tua bendita palavra. Que Deus nos abençoe para isso, para que nós possamos sempre buscar aprender mais do Senhor. Você também que está aí na sua casa, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Continue conosco, tenho certeza que você vai aprender mais da palavra do Senhor. Hoje uma palavra bendita na nossa EBD e que vai com certeza lhe fortalecer na sua fé e na fé em Jesus Cristo. Eu daqui de cima olhando a Manuela, ela está por assim, não sei se deve ser por causa do microfone, né? Olha como é que ela está. Linda ela, né? Então vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade e pedir para que Ele em tudo nos conduza para o louvor da glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, como sempre, Pai, agradecer, Deus. Grato nós somos, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pela noite de sono, Deus, aqueles que trabalharam, obrigado, Deus, por permitir o trabalho do irmão, também de outros que estão conosco, Pai. Deus, nós agradecemos, Deus, pelo despertar de mais uma manhã. A Tua palavra diz que são grandes as Tuas misericórdias, que ela se renova a cada manhã, Pai. Obrigado, Deus, pelo dia de ontem, pela semana que passamos, Pai. Já colocamos diante do Senhor essa semana que se inicia hoje, Deus. Pai, que em tudo que nós venhamos a fazer, aonde nós andarmos, até mesmo os nossos pensamentos, Deus, sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Deus, como é bom estar nos atos do Senhor, como é bom poder congregar como igreja do Senhor, ouvir da palavra do Senhor, poder falar com o Senhor, e também, Deus, ouvir hinos que falam da Tua palavra, que falam da Tua verdade, como esse que nós acabamos de ouvir. Grande é o Senhor em todos os momentos, em toda a nossa vida, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, pelos irmãos que se fazem aqui presente, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, cada família aqui representada, Deus. Nós colocamos todo diante do Senhor, pedimos, Deus, Tuas bênçãos, Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias para todos nós, Pai. Também os irmãos e amigos que estão conosco pela internet, Deus, que lá também esteja o Senhor em cada lar, levando a paz, também levando o amor e principalmente, Deus, levando a Tua salvação, Pai. Ó Deus, quão bom tem sido o Senhor para conosco. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações, o Senhor está sempre cuidando de nós, Pai. E a Tua palavra nos diz que o Senhor jamais irá nos desamparar, Deus. Muito obrigado, Pai. Também agora, Deus, nós colocamos esse culto diante do Senhor. Tudo que venhamos a fazer aqui nesta manhã, seja Deus pelo Senhor abençoado, seja Deus pelo Senhor orientado, que o Teu Santo Espírito, Deus, abra a nossa mente, o nosso coração, ilumine-nos para o perfeito entendimento da Tua palavra, daquilo que nós iremos aprender nesta manhã. Com certeza, aprendizados maravilhosos para nós nos tempos atuais, Deus. Nós precisamos sempre lembrar do amanhã, sempre lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda irá fazer, enquanto o Senhor aqui nos permitir estar, e principalmente, Deus, quando nós todos, pela fé em Cristo Jesus, estivermos aí com o Senhor por toda a eternidade, Pai. Louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedimos também, Deus, que em nome de Jesus, se há algo que ainda fazemos, Deus, que não condiz com a santidade do Senhor, que por misericórdia, Deus, o Senhor possa estar nos perdoando, Deus, para que possamos andar dignamente diante da Tua santidade, Pai. Muito obrigado, Deus. É em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.
Vamos, então, vamos cantar um hino, né, irmão? Vamos iniciar cantando. Queria convidar os irmãos para nós cantarmos o... Deixa eu ver aqui, só me lembro o número dele. É o 108, deixa eu ver se é 108. É, 108. Vamos, eu acho que os irmãos conhecem esse hino, conhece? Número 108. Conhece esse, mãe? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Amém, irmãos? Quando fizer chamada, nós estaremos lá, amém? Nós todos estaremos juntos para a glória de Deus, vivendo para todo sempre com o nosso Pai. E nós estaremos juntos com a nossa fé em Cristo Jesus, estaremos juntos lá para a glória de Deus. Também o número 62, irmãos, nome precioso, esse nome precioso que é o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A igreja parece que ficou mais clara com essa cortina aqui, não parece bom? Clareou. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para os enriquecer. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom,
Reinos del Senhor eterno, tu aclamarás do céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, irmãos. Podem se sentar. A esperança do porvir é quando Ele fizer chamada, nós lá estaremos. Essa é a nossa esperança, irmãos. A esperança do crente, a esperança do crente em Cristo Jesus é essa. Estarmos com o nosso Deus por toda a eternidade, vivermos uma vida direcionada por aquele que veio nos buscar e nos salvar. Então eu vou pedir aos irmãos que abram Salmos 36, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Salmo 36, nós vamos ler primeiramente os versículos de 5 a 7. Salmos 36, versículos 5 a 7. Você na sua casa, pegue aí sua Bíblia também, acompanhe a leitura do texto conosco. Nós estaremos lendo os versículos 5 a 7. Amém? A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Amém? Podem sentar, irmãos, fique à vontade. Esse salmo, irmãos, verifica aí, é um salmo do rei Davi. E Davi, meus irmãos, nesses salmos, quando nós lemos ele todo, a gente observa que Davi, nos 4 primeiros capítulos, ele fica profundamente intrigado com a maldade do ímpio. Nós vamos observar, os irmãos observam aí comigo, dos versículos de 1 até o 4, olha como ele fala. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, e ele não aborrece o mal. Então nós observamos, irmãos, que Davi começa esse salmo justamente profundamente intrigado, chateado talvez, com a maldade do ímpio. E principalmente quando ele fala aqui que não há temor a Deus. As palavras da sua boca são malícia e engano. Maquina o mal na sua cama, e em caminho que não é bom. Ele não aborrece o mal, ou seja, ele sempre gosta de fazer o mal, se sente bem fazendo o mal. E nós observamos que Davi fala aqui, meus irmãos, que não temer a Deus é um grande absurdo. E se nós observarmos, é um grande absurdo mesmo, né? Muitas pessoas não têm temor a Deus. Repetimos, né? Temor não é ter medo de Deus, mas é ter reverência, é ter respeito. Eu estava vendo esse dias atrás um moço falando na internet, irmão, sobre as famosas piadas com Deus, com as coisas de Deus. E a gente tem muito, né? Porta do Fundo e essas coisas esquisitas que a internet tem aí, colocando o nome de Deus em vão, brincando com o nome de Deus, e piadas falando também de Deus. Isso é falta de temor a Deus, é falta de respeito, de reverência. E a gente fica observando, irmão, na história do povo hebreu, na história da humanidade até aqui, pessoas que
fizeram coisas com Deus não se deram bem na vida. Muito pelo contrário. Então não se pode brincar com Deus. Nós temos que ter sempre o maior respeito, a maior reverência, o maior cuidado com as coisas de Deus. As coisas de Deus nós sempre precisamos tratar com o maior cuidado possível. Se nós buscamos fazer as coisas deste mundo bem, e é importante e é necessário isso, com as coisas de Deus, então nós precisamos triplicar a nossa forma de agir diante do Senhor. E Ele espera isso de nós. Por isso que Davi ficou intrigado aqui com esse povo desde aquela época. Imagine na época de Davi, nós sabemos bem, né? Bem antes também, Sodoma, Gomorra e tantas outras coisas que aconteceu. E pessoas pagaram caro por isso. Então nós, crentes, firmados na nossa fé em Cristo Jesus, precisamos ter temor a Deus, não podemos dar ouvidos a essas coisas. Antigamente eu até vi, irmãos, até de vez em quando eu ouvia lá umas piadinhas, ouvia lá de stand-up, né? As pessoas também gostam de falar, e Deus foi falando comigo, isso não é coisa para vocês, o cristão ficar vendo. Não pode dar ibope para essas coisas. Então nós temos que filtrar bastante essas coisas que falam de Deus, irmãos. Deus, sempre nós precisamos ter a maior reverência, o maior cuidado com as coisas de Deus. Não somente quando nós estamos na casa dele. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós temos a maior reverência, chegamos com reverência, com cuidado, com maior respeito, mas às vezes não agimos da mesma forma na nossa casa, não agimos da mesma forma no nosso trabalho, aonde nós andamos, e nós precisamos sempre agir da mesma forma em todos os lugares que nós tivemos, que nós andarmos, melhor dizendo. Então, meus irmãos, e diferente dos incrédulos e dos seus planos malvados, que sempre terminam em fracasso, né? Nós acabamos de falar, não se pode brincar com as coisas de Deus, tudo aquilo que você semear, aquilo você irá plantar. Não devemos fazer nada. Então, diferente dessas pessoas que não temem a Deus, dos incrédulos, que brincam com as coisas de Deus, que fazem coisas que não agradam ao coração de Deus, Davi também diz que mesmo assim, o seu amor e a sua misericórdia são tão gigantescos quanto os céus. Ou seja, né, se essas pessoas se arrependerem, se essas pessoas se prostrarem diante da grandeza do Senhor, Deus, pela sua grande misericórdia, Ele vai perdoar essas pessoas. Assim como nós observamos também os falsos profetas, que utilizam-se do nome de Deus para tantos outros fins, que Deus também tem misericórdia deles, porque o Davi fala agora o versículo que nós lemos, meus irmãos, que ele fala, né, mesmo tudo isso que os ímpios fazem, que os incrédulos fazem, ele diz, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega às mais excelsas nuvens. Ou seja, são gigantescas a fidelidade e a misericórdia do Senhor. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Porque se não fosse por essa misericórdia, por essa fidelidade ao Senhor, fidelidade a Ele mesmo, né? Porque Ele colocou na palavra dele que assim o seria, e Deus não muda jamais, sempre será o mesmo, nós todos também estaríamos perdidos, porque também nós temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, mas diferente dos incrédulos, nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós fazíamos, talvez como eu disse, que às vezes eu via essas coisas muitos anos atrás, graças a Deus não vejo mais, não dou ibope para essas coisas mais, mas Deus me perdoou. E Deus perdoa pela sua fidelidade, então ela vai além das nuvens, ela é enorme. E glórias ao nosso Deus por isso. E ele fala também que a sua justiça é tão sólida como os grandes montes, e os seus juízos são tão cheios de sabedoria quanto o oceano de água. Imagine, irmãos, essa comparação que Davi faz aqui é muito bonito, né? A tua justiça é como as grandes montanhas,
Os teus juízos são um grande abismo, Senhor, conserva até os homens e os animais. Ou seja, a sabedoria de Deus ela é enorme. Então tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E por isso que Davi aqui, como eu disse no início, ele estava profundamente intrigado, talvez magoado, talvez irritado pela maldade dos ímpios, pelas pessoas incrédulas que fazem tantas coisas erradas. Mas ele também disse: grandes são as misericórdias do Senhor, grande é a benignidade de Deus. E graças a isso, irmãos, hoje nós estamos aqui, vivos, respirando, e temos a nossa vida eterna, por causa deste grande amor ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos, para finalizar, não precisamos temer, porque Deus tem cuidado de nós. E assim também será com os incrédulos. Basta eles se converterem verdadeiramente, se arrependerem dos seus pecados, deixarem os seus erros de lado e caminharem com o Senhor. É o que nós sempre falamos aqui, irmãos. Diferente quando nós éramos pecadores e gostávamos de pecar. Vivíamos no pecado e gostávamos de praticar aquilo. Hoje nós pecamos, porque faz parte da nossa natureza, mas nós não gostamos mais disso. Nós não vivemos mais para isso. Imediatamente o Espírito Santo toca no nosso coração e nós nos arrependemos e continuamos a caminhar. E assim será, agora, amanhã e por toda a eternidade, Deus cuidando de nós. Então nós devemos orar, meus irmãos, por essas pessoas que blasfemam de Deus, por essas pessoas que maquinam o mal, que fazem tudo aquilo contrário ao que Deus tem para cada um de nós, e que, como Davi disse, meus irmãos, lembro aqui, né, ele falou isso aqui na época dele, muitos anos atrás, e a gente lê isso aqui e parece que ele está falando para hoje. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor a Deus perante os olhos. Quantas coisas nós observamos nos dias atuais que acontece isso? Os seus olhos se lisonjeiam até que a sua iniquidade se mostre detestável, ou seja, sempre maquinando o mal cada vez mais. As palavras da boca são malícia, engano, deixe de entender, deixe de fazer o bem. Porque talvez não dá ibope, talvez não dá dinheiro, não dá fama, deixa de fazer o bem para fazer aquilo que agrada a sua carne. E maquina o mal na sua cama, em caminho que não é bom, e ele não aborrece o mal. Gosta de praticar o mal. Faz com gosto, faz com prazer, porque aquilo dá prazer a ele. Naquilo que ele está vivendo nos dias atuais. Então, meus irmãos, vamos firmar a nossa fé cada vez mais em Cristo. Não vamos dar ibope para essas coisas ruins que nós observamos. Às vezes a gente vê engraçado e tal, mas quando fala de Deus, a gente vê que perde totalmente a graça. E hoje tem bastante gente ganhando dinheiro com isso. A internet está recheada de pessoas aí, humoristas, que se dizem humoristas, blasfemando, falando coisas de Deus. Eu já vi isso o carnaval esse ano, né, meus irmãos? Teve aquela escola lá que fez aqueles atos horríveis lá. Esses dias eu vi alguém postando na internet falando isso aí. Vocês estão reclamando do que está acontecendo, mas na hora que vocês fizeram isso, botaram a imagem lá do carnaval lá, blasfemando de Jesus. Ninguém pensa, né? Então nós precisamos temer a Deus, irmãos, com respeito, reverência, buscá-lo sempre em santidade, porque Deus, lembra que nós lemos lá em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então nós precisamos entender a santidade de Deus e buscar viver o máximo possível essa santidade. Amém? Então nós vamos orar neste momento de forma de intercessão, irmãos, para que nós possamos passar para a nossa EBD. Os irmãos querem deixar algum pedido, algum agradecimento para nós estarmos orando?
abençoe nossa caminhada, né? E mais? Quero só agradecer a Deus por esse momento aqui. Essa semana foi tão maravilhosa para mim. Amém. O Ailton, Fernanda, o irmão Christian, tem feito agradecimento? Eu só tenho agradecimento em geral mesmo, pelas bênçãos, pelos livramentos. Amém. Amém. Agradecimento também, né, irmão? Agradecer a Deus, irmão Cristian, vamos colocar diante do Senhor sempre agradecimento. E nessa oração também vamos lembrar dos nossos irmãos, né, que estão com problema, com alguma dificuldade. Principalmente vamos continuar orando pela nossa irmã Maurília, está em tratamento. Deus tem cuidado dela lá, mas ela carece bastante das nossas orações. Vamos continuar orando pela nossa irmã Maurília. Vamos também continuar orando pelos nossos demais irmãos que ainda não estão vindo na nossa congregação, para que Deus toque no coração deles, para que eles possam sentir o desejo de estar na casa do Senhor, de estar nos atos do Senhor, para que eles venham juntar-se a nós nessa unidade para glorificar o nome do nosso Deus. Também vamos lembrar deste fim dessa pandemia, né, irmãos? Agora a gente tem visto, eu não sei se é verdade, se não é, mas ontem eu estava lendo que lá na Itália, por exemplo, já tem o terceiro dia consecutivo que teve um aumento enorme de pessoas infectadas. Estão falando aí nessa famosa segunda onda. Que Deus tenha misericórdia de nós, do mundo, para que isso não aconteça, para que Ele elimine esse vírus o mais breve possível do nosso país, do mundo, que essa vacina saia. Essa vacina, eu creio que mesmo que ela saia agora, irmãos, até todos, vai demorar um pouco ainda. Então nós vamos ter que aprender a conviver com essa situação ainda por creio, um bom tempinho. Mas em tudo nós cremos que Deus está no controle e basta uma palavra dEle. E nós cremos que no momento dEle, na hora certa, isso irá acontecer. Vamos também orar pelos enfermos, vamos orar pelos hospitais, vamos colocar também as igrejas do Senhor, vamos pedir também pelas pessoas em situação de rua, vamos orar pelos nossos governantes, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos abençoado, como os irmãos já falaram aí, só temos a agradecer a Deus porque Ele tem sido maravilhoso para conosco e que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Você na sua casa, coloque aí diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento. Com certeza Deus irá contemplar neste momento, porque Ele é um Deus onisciente e Ele está em todos os lugares. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Deus. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Agradecer pela existência dessa tua igreja. Agradecer pela vida de cada irmão que se congrega nessa congregação, Pai. Cada família representada, Deus. Queremos agradecer também, Deus, pelas tuas bênçãos. Agradecer pelos teus cuidados. Agradecer pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus. Também, Pai, por como nós acabamos de ler, que o Senhor, Pai, continue tendo misericórdia de nós, que o Senhor continue cuidando de nós, Deus. E também pedimos, Deus, por essas pessoas que não aborrecem o mal, Deus, maquinam o mal diariamente, olhando sempre para o seu eu, olhando sempre para a sua ganância, soberba, vaidade, arrogância, Deus. Pedimos ao Senhor por essas pessoas que blasfemam do Senhor, que brincam com o nome do Senhor, Pai, que eles venham se arrepender desses atos, Pai, que não condiz com a santidade do Senhor, com certeza não agrada o coração do Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deste povo, Pai, e que nós possamos, Pai, cada vez mais entender o quão importante é estar em temor diante do Senhor, em reverência, porque o Senhor é um Deus santo. Precisamos, Pai, estar também limpos de coração
para estar junto ao Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelos hospitais, pelas pessoas em situação de rua, pelos abrigos, pelos albergues. Também, Pai, clamamos ao Senhor pelos nossos governantes, que o Senhor abençoe para que eles sejam usados pelo Senhor, que eles busquem do Senhor o melhor direcionamento para as nações, Pai. Clamamos também, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, elimine este vírus da face da terra, Deus. Não permita, Deus, que essa segunda onda que eles estão falando seja verdade, Pai. Nós sabemos e cremos que o tempo é do Senhor, e na hora certa o Senhor irá acabar com tudo isso, Deus. Mas a Tua palavra diz que nós devemos pedir, a Tua palavra diz que nós devemos clamar, nos prostrar, chorar diante do Senhor, e assim o Senhor sarará a nossa terra, Deus. Então nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. As pessoas que estão infectadas neste momento, Deus, mesmo em casa, que lá esteja o Senhor cuidando. Aquelas que estão nos hospitais, Deus, talvez um pouquinho mais grave, e por misericórdia o Senhor possa estar lá curando essas vidas, Pai. Os profissionais de saúde estão trabalhando diariamente, Deus, nessa situação. Pai, pedimos ao Senhor também pelas pessoas que estão em tratamento, diversas e outras doenças, Deus, que lá esteja o Senhor também abençoando, cuidando, e se possível, Deus, curando essas vidas. E também, Pai, colocamos diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, aqueles que estão com problemas de saúde, aqueles que possam estar com problemas emocionais, Deus, aqueles que estão em dificuldade de estarem na casa do Senhor. O motivo o Senhor bem conhece, Deus. Que lá esteja o Senhor também abençoando, cuidando, exortando os irmãos para estarmos juntos na Tua casa, congregando como igreja do Senhor, Deus. Pai, nós também pedimos, Deus, em nome de Jesus, por essa cidade de Lima Duarte, pelas pessoas que aqui moram, Deus, que a Tua palavra, a Tua verdade alcance cada coração dessa cidade, Deus. Use a Tua igreja, Deus, usa-nos para isso, Deus, para propagar o Teu Evangelho, para divulgar a Tua verdade, e que o Teu Santo Espírito possa convencer as pessoas do pecado, Deus, de cada uma delas. E ajude-nos, Deus, para nós, congregação Lima Duarte, para que possamos cada vez mais, Deus, nos empenhar, nos fortalecer, para que possamos fazer o trabalho que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Amém. Pedimos também, Deus, que o Senhor levante pessoas para nos ajudar nessa obra, Deus. Pessoas firmadas na fé em Cristo, pessoas que sintam, Pai, do Senhor o desejo de estar trabalhando na Tua obra, Deus. Assim como nós já temos tantos irmãos aqui trabalhando, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor por essas vidas, e que assim possa continuar sendo, para que essa Tua igreja venha cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Deus. E que a Tua palavra jamais seja negociada neste púlpito, Deus, que ela sempre seja divulgada conforme o Teu querer e conforme a Tua verdade, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Agora nós iremos aprender mais a palavra do Senhor através da EBD. Que o Senhor use o nosso irmão que irá nos passar a lição neste dia, para que possamos sair daqui ainda mais alimentados, Deus, pelo poder da palavra do Senhor. É a oração que nós fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos estudar a nossa EBD, irmãos. Eu vou passar para o nosso irmão Ailton, que estará nos conduzindo nessa manhã. Que Deus abençoe o irmão.
Irmãos, tenham um bom dia. Você que está aí na sua casa, nos acompanha através da internet, também um bom dia. Espero que todos nós, nesta manhã, já tenhamos a gratidão de podermos estarmos olhando para o outro, caminhando com as nossas próprias pernas, sentindo as maravilhas que Deus assim proporcionou para nós no nosso dia a dia e particularmente nesta manhã. Nós vamos nesta manhã trabalhar com um tema muito interessante e ele é muito intrigante na vida das pessoas, que é a certeza do amanhã. Quem de nós temos essa certeza do amanhã? O amanhã ele é tão incerto que muitas doenças psicossomáticas, às vezes, advêm desta indagação. O que será do amanhã? Com quem vai ficar meu filho amanhã? O que vai ser dessa obra que eu comecei aqui em Lima Duarte amanhã? Qual será o futuro dos meus filhos? Qual será o futuro da minha aposentadoria? Qual será o futuro da minha saúde, da minha velhice? Se eu partir esta manhã, quem vai ficar com a minha família? São indagações que passam pelas nossas cabeças. Não temos a mínima certeza, não somente do amanhã, mas do depois. E esse depois pode ser 1 milésimo, 100º de segundos. Então, nesta manhã, nós vamos, pela misericórdia de Deus, tratarmos desse tema. E ele está no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é considerado o profeta chorão. Provavelmente ele tinha essas indagações para amanhã. Então, nossa primeira leitura que nós vamos fazer aí nesta livro do profeta Isaías é capítulo 29, por enquanto apenas o verso 11. Lembrando que nós estamos aqui diante de um povo que estava sendo transportado para a Babilônia, acostumado com todas as suas mordomias, com a sua cultura, com a sua família, com o seu templo, e agora estavam tendo de partir forçadamente para a Babilônia. Jeremias capítulo 29, no verso 11, que é o texto base, o texto fundamental da nossa lição, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que maravilha, irmãos. Esse versículo, ele nos fala estritamente da bondade e da misericórdia de Deus. Vamos repetir ele para a gente frisar bem esta palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, nós estamos com o tema aqui, a certeza do amanhã. E quando as pessoas às vezes batem nas nossas portas, quando eu falo portas, em qualquer, estou fazendo apenas uma comparação assim, pode ser na rua, pode ser no seu carro, pode ser na escola, pode ser na igreja, no hospital. Quantas vezes nós somos abordados com pessoas que estão vivendo momentos emocionais tão complicados com relação à certeza do amanhã. Pessoas que chegam a viver tempos e mais tempos deprimidas, exatamente por causa dessa indagação. Certa vez eu estava conversando com um colega meu, até muito preparado intelectualmente, e numa das nossas conversas sobre a questão do sagrado, e ele disse para mim: Ailton, eu tenho um sonho
diante desse mundo tão turbulento, diante desse mundo tão complicado, eu gostaria de voltar para o ventre da minha mãe, para o útero da minha mãe, e voltar a ser nada. E alguém de muita capacidade intelectual. Né? Ou seja, o medo, a incerteza do amanhã. O medo com relação à incerteza do amanhã. Meus irmãos, o profeta ele nos chama a atenção de que apesar dos nossos problemas, que apesar das nossas dificuldades, das nossas inquietações, nós temos um Deus que cuidadosamente tem zelado de nós. Nós temos que ter essa certeza. E até porque, essa certeza que nós temos que ter, porque nós não temos certeza do amanhã. Pode ser que esse vírus acabe amanhã, hoje, ou daqui a um ano, mas pode ser que dure mais. E aí? Como vai ficar a nossa vida? Então nós não temos que colocar certeza do amanhã nas coisas. Nós devemos buscar a certeza do amanhã, mesmo não sabendo dessa certeza, na palavra de Deus. Semana passada eu falei sobre um tema que eu me esqueci, mas eu sei que eu disse uma frase: buscando soluções com pessoas erradas, em lugares errados, em coisas erradas. Por isso nós temos ainda maior dificuldade em sabermos qual a certeza do amanhã. Já não sabemos. E se nós começarmos assim, vamos ter mais problemas ainda com relação à certeza da manhã. Então o tema, o título dessa lição é muito sugestivo para os dias que nós vivemos atualmente. Dias que nós encontramos com pessoas que eles estão fartos de dinheiro, de mansões, fartos de uma mordomia, de uma família razoavelmente equilibrada, preparados, porém, tem medo com relação à certeza do amanhã. Ainda vivem inseguros. É certo que a insegurança ela não é privilégio só dos incrédulos, mas é dos cristãos também. Mas quando é que nós vamos ter essa segurança e essa certeza do amanhã, no mínimo, uma esperança que possa culminar com coisas positivas, com coisas boas? É quando nós voltamos para Deus, é quando nós voltamos para a sua palavra, é quando nós continuamos firmes nas promessas de Jesus, como nós cantamos no cântico, firme nas promessas de Jesus. Nós sabemos que o hoje é vulnerável. O hoje é vulnerável. Mas quando nós cremos em Cristo, ainda que ele seja vulnerável, para nós ele tem um sentido diferenciado. Se ainda para mim e para você a certeza do amanhã não tem um sentido diferente, nós temos que repensar a nossa questão de fé. Temos que repensar. Nós estamos crendo em tudo e menos em Deus. Mas você pode sair daí, morrer de acidente, morrer de... Posso? Qualquer um de nós estamos suscetíveis. Mas o diferencial é com quem nós estamos. Ainda que a morte está batendo nas minhas portas, com quem eu estou? Ainda que os problemas, para mim, aparentemente, são insolúveis. Mas aí eu busco na palavra de Deus que Ele é o Deus do possível. Ele é o Deus das causas perdidas. Isso é prosperidade, não é? Isso é para nos ajudar a caminharmos mais fortalecido com relação à certeza do amanhã que nenhum de nós sabemos. Nenhum de nós sabemos. A única certeza que nós sabemos, que todos nós nascemos e que vamos morrer. Aí o diferencial é como que eu vou morrer. Não no sentido físico, pode ser um acidente trágico, pode ser do infarto miocárdico, coronavírus, hepatite e N doenças que estão por aí afora. Mas com quem que eu estou partindo? Eu disse para o irmão meu outro dia que esse corpo é tão fraco, tão pecaminoso e está tão sujo que não vai servir para mais nada após a nossa partida. Ele não entrará no céu.
corpo não entrará no céu. Teremos um corpo novo, incorruptível, para que o céu não tenha novamente pecado, não tenha mais problema, como Deus teve a primeira vez com Lúcifer. O comentarista diz aqui: todo sofrimento vai passar. Oh, glória, né, irmãos? Todo sofrimento vai passar, ainda que ele não passe aqui, irmãos. Ainda que ele não passe aqui, que ele continue. Mas ele vai passar. Eterno é só Deus em Cristo Jesus e nós, quando aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. O resto vai passar. Existe um amanhã garantido dentro da vontade e da bondade do Senhor. E o alvorecer da esperança. Mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisam ser tomadas. O conteúdo da carta que o povo recebeu na Babilônia desafiava-os à certeza do amanhã. Quando Jeremias vê o povo preocupado com o amanhã, quando Jeremias vê a cultura religiosa do povo, né? Acostumado a ir ao templo, fazer o sacrifício, confessar com o sacerdote, levar para o sumo sacerdote, aquela cultura toda, trabalhar, vender, construir famílias, viver a sua reverência ao seu Deus, e de repente chega uma notícia: ó, nós vamos ter que ser transportados para a Babilônia. A Babilônia representava para aquele povo tudo aquilo que eles viviam contrário em Jerusalém. Imagine, irmãos, às vezes entristece o nosso coração quando nós deixamos, às vezes, um espaço onde nós gostamos de adorar e comungar com os irmãos e conversar. Imagina aquele povo que só tinha um templo. Ali estava a presença da arca. A arca significava o quê? Presença de Deus. E eles teriam o quê? Que ir para um lugar onde os templos eram devotados aos deuses que contrariavam o Deus da vida deles, o Deus da fé deles. De repente vem essa notícia. O profeta Jeremias traz essa notícia: olha, nós vamos ter que sair. Vamos ter que ficar uma terra, outra terra. Nabucodonosor vai nos levar cativo. Irmãos, para o povo israelita, a coisa que mais dominava ele era a escravidão. Até hoje os judeus não agrada muito da servidão. Porque era um povo que escolhido de Deus. Era um povo segundo o coração de Deus. E de repente estava sendo sujeito a quê? A levar para uma terra, principalmente para contrariar os seus princípios. Que era viver diante de deuses estranhos. Deus que não era Javé, Deus que não era Jeová, Deus que não era o Altíssimo, Deus que não era o Deus que estava presente na arca, Deus que não estava presente no Santo dos Santos. E isso aumentava ainda mais a incerteza deles quanto ao amanhã. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Por mais fiéis que nós sejamos, por mais que nós busquemos esse Deus, por mais que nós andemos nos caminhos do Senhor, há coisas que tentam nos tirar e aumentar ainda mais a nossa preocupação com a certeza do amanhã. Aí é que nós somos convidados a não brincarmos de frente, a voltarmos para a palavra de Deus. Novamente eu vou ler o versículo. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que maravilha, irmãos. Que maravilhas que Deus nos dá o fim de acordo com os nossos desejos. Aí alguém que não tem esse muito conhecimento, ou que gosta de aproveitar um pouquinho da palavra de Deus, tirar uma deixazinha das coisas e fazer do seu jeito. Ah, mas pode fazer tudo então? Não. Tudo segundo a vontade de Deus. Desejos segundo a vontade de Deus. E quando nós vivemos nesta baliza espiritual,
nós entendemos que apesar tudo vai muito bem. Apesar tudo caminhará muito bem. Vamos cair, vamos tropeçarmos, vamos machucarmos, sim, mas vamos estar sempre o quê? Com a certeza de um amanhã melhor, porque o Senhor é que está preparando o amanhã para nós. O amanhã não depende da crítica dos outros, o amanhã não depende daquele balde frio que você recebe quando você comenta com um projeto de vida que você tem, um projeto para criar a sua família, para a formação da sua família, da sua igreja. O amanhã não começa com esse balde frio das pessoas, por inveja, por pessimismo. O amanhã começa com um projeto de Deus para a vida daqueles e daquelas que o servem com fidelidade. Isso é mais importante. Então Jeremias traz um conselho para esse povo. Vamos voltar nesse mesmo capítulo, no verso 4 até o 7, 29, do 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e aí não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Então, meus irmãos, para que a certeza do nosso amanhã ela seja realmente uma certeza que tenha pontos positivos, que tenha vitórias, é preciso que nós vivamos o nosso cotidiano segundo a vontade de Deus. É preciso que nós colhemos, plantemos, geremos filhos, formamos filhos, casamos, dá-se casamentos, trabalhamos, amamos, estabelecemos nosso círculo de amizade, fazemos parte do mundo político, econômico, mas tudo debaixo dos conceitos de Deus. A Bíblia é um livro que ela tem todos os conselhos, ela tem todas as receitas para a nossa vida. Receita para ser um bom patrão, para ser um bom filho, para ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, um bom político. A Bíblia tem conselhos para que nós sejamos bons em tudo. Por isso, o profeta Jeremias está desafiando o povo a viver uma vida normal. Porque, afinal de contas, eles deixaram para trás o templo, deixaram para trás a sua cultura, a sua religião, deixaram para trás famílias remanescentes, deixaram amigos, deixaram fazendas, plantas, animais. Porém, o diferencial é que ele continuava com o mesmo Deus, porque o nosso Deus é onisciente e onipresente. Então, se porventura nós tivermos a necessidade de deixarmos tudo isso, isso não vai ser a causa do medo, da certeza do amanhã nas nossas vidas, porque o nosso Deus continua conosco. Quando Deus chama Abraão para uma terra estranha, uma terra distante, bem semelhante ao chamado que o povo de Jerusalém tem para ir para a Babilônia, Abraão não sabia para onde. O que fazia diferença na vida de Abraão, que eu já disse aqui, é que ele sabia com quem que ele estava indo. E aquele povo, indo em direção à Babilônia, tudo tiravam dele. Tudo tiraram dele, menos a fé e o Deus Todo-Poderoso que seguia até mesmo na Babilônia. Então, meus irmãos, quando nós estivermos passando por problemas, quando nós estivermos vivendo momentos de perdas, vamos lembrar que o nosso Deus continua conosco.
aí sim, apesar de nós não termos certeza de nada, o monstro da certeza do amanhã não vai nos ameaçar. A incerteza não vai ser ameaça para nós. Pelo contrário, nós vamos poder dividir com alguém que está vivendo, como se diz, de uma forma desesperançosa, a certeza do amanhã. Nós podemos levar uma palavra para ele. Não, nós não sabemos, eu também não sei quanto custar. Também não sei. Deus não me deu esse poder de saber nada sobre o amanhã. Temos que ter muito cuidado com essas profetadas que nós ouvimos por aí afora com relação à certeza do amanhã. Busquemos na palavra de Deus a certeza do amanhã. Porque nós humanos não sabemos. O que nós temos é que quando isso bater na nossa porta e começar a nos incomodarmos, nós temos que buscar em oração, através da leitura da palavra de Deus, através da comunhão com Deus e com os irmãos, renovos, para que essa incerteza não venha nos assustar. Então, o profeta está mandando o povo viver uma vida simples, uma vida comum. Nós, irmãos, fomos chamados para viver nessa terra uma vida com naturalidade. A única naturalidade que nós devemos pensar nessa vida é o pecado. Temos dores, temos trabalhos árduos, né? Estou aqui com os irmãos, a vista está ardendo, trabalhei a noite inteira. Mas como bom é tirar alguns minutinhos, ficar com os irmãos aqui, comungar com os irmãos da palavra de Deus, um tema tão importante, uma palavra tão gostosa, e logo em seguida Deus me dá o sono mais cedo, e ele aumenta um pouquinho, mais uma hora de sono, e assim nós vamos caminhar. Então a vida é normal, mas normal dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Porque tem pessoas que acham que ser normal é se embrenhar no pecado, é se embrenhar nas coisas da carne. Aí quando você fala, não, mas aí é diferente, mas a gente tem que ser assim, você não pode fazer o mal para o outro. É assim que a gente ouve. Mas aqui o profeta está desafiando as pessoas a ser o quê? Estabelecer a paz, porque se eles tiverem paz, a cidade toda terá paz. Essa é a vida dos crentes, do povo de Deus, que vive uma vida de pacificadores. Às vezes o mundo todo está pegando fogo, e ele está tranquilo, porque ele vive essa paz interior. Ele vive essa paz interior. Quantas pessoas, às vezes, eles sofrem mais com o seu pensamento de antecipação do que propriamente com o fato. Às vezes o médico não vai fazer o diagnóstico dele. Ele já está aqui sofrendo com as mãos suadas, ele já está aqui com calafrio, ele já está aqui com taquicardia, e ele já está assim, deprimido, mas ainda o médico nem olhou para ele. Medo do amanhã. Não estou dizendo que nós não temos. No mundo, como se diz, caótico que nós estamos vivendo, socioeconômico, político, moral, religioso, dá medo muitas vezes. Mas quando nós temos medo, nós temos que correr o quê? Para Deus. Às vezes nós fazemos o contrário. Quando nós temos medo aí, nós corremos de Deus, corremos para o lado da porta errada, da pessoa errada, da solução errada. Aí sim, o medo e a incerteza, ele vai tornar-se um monstro nas nossas vidas, né? Então, o profeta está desafiando o povo, ainda que tenhamos problemas, vamos ser testemunhas. Vamos testemunhar aquilo que nós cremos. É isso que o profeta Jeremias está falando para o povo. Ora, casa, se está em casamento, né, trabalha, cuida dos seus afazeres, mas estabeleça a paz. Porque se vocês viverem em paz, a cidade toda vai ter paz. Já viram aquele irmão, aquele crente, irmão, que chega,
ele parece gasolina no fogo. Em vez de estabelecer a paz no lugar onde mora, ele parece uma gasolina, ele atiça mais é fogo. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez, assim, estava começando a minha vida cristã. Trabalhei com uma pessoa assim na escola. Ela se dizia cristã, mas qualquer incrédulo ali dentro tinha, como se diz, um coração mais amável, uma atitude de paz melhor que aquela pessoa. O testemunho dela era péssimo. Aonde ela chegava, o setor que colocava a trabalhar, o horário que colocava a trabalhar, que era o problema. Com o colega, com a direção, com os alunos, ela era verdadeira, como se experimenta com excesso no feijão. Nós somos chamados para estabelecermos paz. Isso não quer dizer que nós temos ausência de conflito, não. Nós continuamos em conflito. Mas, como dizia Agostinho, a virtude está no meio. A virtude está no meio, nós temos que ter equilíbrio. Jeremias não está falando para o povo, não adora o Deus do Nabucodonosor, segue a religião. Não. Viva a vida de vocês. Normal. Viva a vida de vocês. Eu fui criado, estou numa idade bem razoável, graças a Deus, né? E na minha escola tinha muito pouco o evangélico na época. A igreja metodista era a primeira igreja evangélica de Duarte, em 1901. Minha bisavó foi uma das fundadoras. E as crianças da escola, por ser um pouquinho maior, eu, né, e às vezes um pouquinho cisma para o tamanho, né, assim, em relação a eles pequenininhos, né? Eu era mais atrasado na escola, né? Na roça a gente era mais atrasado na escola. E a única forma de nos ofender, eu e meus irmãos, era nos chamar de metodista. Aí ele ia esse dia de jeito. Você também não é da nossa lei, você é metodista. Ou seja, nós somos chamados para estabelecer a paz onde nós estamos, porque nós vamos sentir agredidos com relação à nossa fé, com relação à nossa forma de vestir, a nossa forma de andar, as nossas palavras, o que nós bebemos, o que nós comemos, as pessoas ficam de olho. Pega um traguinho aí numa bebidinha para você ver a repercussão que dá depois. Dá um traguinho na chupetinha do encardido do bebê. Então o povo estava sendo chamado que, apesar das suas dificuldades, apesar do medo do amanhã, da incerteza, eles estavam sendo chamados a testemunhar o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus Javé, o Deus Jeová que eles acreditavam. Essa era a palavra do profeta para eles. O povo precisava reagir, construir a partir da sua realidade as bases para o futuro revelado por Deus. Meus irmãos, quem revela o nosso futuro, quem determina o nosso futuro é Deus. É claro que nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus, fazer como se tudo dependesse de nós. Mas o desfecho da nossa história, o desfecho do amanhã, ele vem de Deus. Então é isso que o profeta desafiou o seu povo naquela época, e a sua palavra continua nos desafiando hoje. Porque se nós formos olhar ao nosso redor, nós vamos compactuar com esses ingredientes da sociedade aí, que nos leva também a transformar o amanhã cada vez um monstro para nós. Mas aí o salmista diz, Salmo 125, no verso 1, deixa eu marcar aqui, Salmo 125, não precisa abrir não, irmãos, deixa que eu vou só sinalizar para os irmãos aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Não podemos, irmãos, ser crentes cambaleantes, crentes bêbados. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Crente folha de bananeira. Hoje o vento está para cá, eu estou para cá, amanhã está para lá, eu estou para cá.
salmista nos traz os recados que confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Quem já viu o monte de Sião mudar de lugar? Ou estremecer? Permanece para sempre. Esse para sempre aqui, irmãos, é para sempre mesmo. Não importa o para sempre, meu, que dia que vai acabar. Cada um de nós, fisicamente, nós temos um para sempre. Aqui na terra. Mas nós temos uma eternidade no céu, que é para sempre. Então, se eu estou aqui na carne, se eu estou aqui vivendo neste mundo, eu tenho para sempre com Deus. E Deus está firmado. Agora, se eu vou, já parto dessa terra, eu tenho um para sempre eternamente em Cristo Jesus, que esse foi o maior projeto da história, né? Que nós vivemos até hoje e temos notícia, né? O profeta Jeremias fala ao seu povo que estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro e marcado por revoltas e ausência de expectativa. Meus irmãos, nós conhecemos um pouco da história brasileira, né? Como horrível foi a vida dos nossos irmãos escravos, né? Quase sempre, irmãos, todos eles tiveram os seus conflitos da incerteza do amanhã por causa da escravidão. E quantas vezes essa escravidão veio em nome de Deus? Eu vi um símbolo uma vez que tinha uma cruz e um escravo. Outrora tinha os senhores e os escravos. E diziam, esses são cristãos. E eram os capatazes, eram os patrões, né? Esses são os cristãos. Esse aqui não. Muitas vezes, irmãos, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica não foram essas coisas observadores da palavra de Deus com relação à escravidão. Eu estou falando aqui numa live. Posso provar isso. Tanto a igreja protestante quanto a igreja católica. As catequeses foram feitas tentando justificar o trabalho escravo. E isso, meus irmãos, nos leva a entender que o cativeiro, ele foi duro, contrariando assim o coração de Deus. Deus não quer que nós sejamos escravos de nada dessa vida. Deus nos criou livres. E quando observou que o pecado começou a nos escravizar pelo primeiro homem Adão e Eva, né, a humanidade, ele então mandou que Cristo nos libertasse para que nós continuássemos fora desse cativeiro. Todos nós temos a oportunidade de sermos livres e sonharmos com amanhã melhor. Todos nós, em Cristo Jesus. Quer seja gentio, grego, judeus, quer seja pobre, rico, quem mora em mansões, quem mora em favelas, quem mora na rua, todos somos chamados por Cristo Jesus a gozar desta liberdade e a termos menos pavor do amanhã através de Jesus Cristo. Para que agisse com normalidade. Aquela agora era a realidade deles. Um novo dia iria raiar, mas enquanto não acontecia, era preciso viver. O que isso significava naquele momento? A resposta está em Jeremias 29, 5 a 7. Conselhos preciosos para o povo, não agir como se estivesse arruinado, mas que tudo era uma questão de tempo. O povo conhecia o poder restaurador de Deus, que utilizava o resultado de todas as coisas aplicadas para o bem dos seus. Romanos 8, 28 diz que tudo coopera ou contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, Deus pode nos abençoar até mesmo nos momentos difíceis que nós estamos passando na nossa vida. Ele pode nos mostrar a sua bênção
Ele pode nos suavizar essa nossa preocupação com a certeza do amanhã. Porque Ele ama, Ele proporciona bênçãos para todos aqueles que neles esperam. Quando investimos na vida espiritual, o que é investir na vida espiritual, né, meus irmãos? Como está a nossa devocional? Como está o meu dia a dia, apesar do medo, da incerteza? Como está meu dia a dia, esperando, como se diz, a plenitude, né? Esperando a concretização do projeto de Deus na minha vida, ou na vida da minha comunidade, ou na vida a nível planetário mesmo. Será que eu continuo zelando, cuidando da minha vida espiritual? Às vezes nós somos muito práticos, festivos na casa de Deus, mas esquecemos de zelar pela nossa vida espiritual através de uma vida de devoção a Deus no dia a dia. É isso que o profeta Isaías está falando para o povo. Não, viva a sua vida. Aquilo que tem, que vocês têm, ninguém tira. Quem conseguiu tirar Deus no coração e na mente do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, mesmo nas prisões? Quem conseguiu tirar? Para eles a certeza do amanhã continuava suave, apesar do lugar que estavam vivendo, apesar da qualidade de pessoa que eles estavam convivendo, mas Deus estava chamando ele para testemunhar do Evangelho. Então o nosso Evangelho, ele não deve depender da circunstância. Não deve depender da circunstância. Todos nós temos os nossos problemas, temos os nossos conflitos, temos as nossas dificuldades, temos os nossos medos, ansiedade, mas nem por isso nós podemos nos fraquejar, porque o nosso Deus se agrada de que nós vivamos cotidianamente na sua presença. Quando investimos na vida espiritual, conseguimos vencer o medo e afirmar como Neemias, um dos exilados, um homem como eu fugiria. Não importa a situação que temos vivido, aprendamos com a circunstância, com os nossos erros, para não mais repetirmos e tiremos o melhor de cada situação. Levantemos e nos firmemos de pé. Certa feita, alguém estava fazendo uma arte, um projeto, e ele já havia errado 99 vezes. E alguém chegou e zagou com ele, mas para com isso. Você já fez 99 vezes e não acertou nada. Vai continuar insistindo? Vou. Mas por que você vai continuar insistindo? Eu, não, eu só tenho uma certeza, eu tenho que fazer diferente 99 vezes, para ver se eu acerto. Então o grande problema, irmãos, que nós vivemos uma ansiedade terrível com relação à certeza do amanhã, é o nosso desânimo. É nós deixarmos por pouco os nossos sonhos, os nossos projetos. E o profeta desafia o povo, apesar da situação que você está vivendo, continue a vida. Hã? Vocês já foram naqueles enterros horrorosos? Ah, eu quero ir com fulano. Ah, eu quero ir com fulano. São os primeiros, depois que você vê o sorriso dele. Desespero. A vida continua. Nós não fomos chamados para vivenciar eternamente um luto. Nós não fomos chamados para viver aí mastigando, remoendo, ruminando problemas, não. Todos nós temos problemas. Mas o diferencial é quando nós aproximamos e nos achegamos num Deus que é a solução de todos os problemas.
Talvez não vai solucionar do jeito que eu quero, do jeito que você quer, mas Ele soluciona. Ele quer uma resposta às nossas orações. Deus está atento às nossas devocionais, os nossos passos, as nossas atitudes no dia a dia. E isso fortalece a certeza do nosso amanhã, apesar de não sabermos. A nossa colheita, irmãos, ela está muito relacionada com qual tipo de semente eu planto e como eu cuido desta semente a partir do seu nascimento. E como a natureza nos ensina, como é belo. Estou vivenciando lá em casa esses dias, a minha canarinha chocou 2 filhotes. E que exemplo de paternidade. Tem hora que o macho bate nela para tratar dos filhos. Que ele quer tratar, e às vezes ela não deixa. Eu fico observando aquilo. E agora eles já estão saindo, voando, saindo da gaiola, eles querem comer sozinhos. Aí muitas vezes os pais vão lá e dão uma bicadinha na comida e afastam para eles chegarem. Gente, isso não é um acaso. Isso não é semântico, isso não é físico, isso não é químico. É simplesmente você entender pela fé que é o projeto de Deus na vida. E se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida daquela semente que germinou, cresceu, produziu fruto, quanto mais nós, como diz o texto, homens de pequena fé. Ele cuida de nós. Por isso não temos que ter tanta preocupação com relação à certeza do amanhã. Estamos vivendo dias difíceis, sim, meus irmãos. Dia de pandemia, dia de politicagem, dias de corrupção. Governo que afirmava para nós que não teria corrupção, a corrupção está também no seu governo. Ele errou com essa palavra. Nós temos muita sorte, temos responsabilidade por nós, não por outro, não responsabilizamos por ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Só Deus é fiel, só Deus realmente pode nos dar certeza de que o amanhã nosso pode ser promissor, independente das nossas mazelas, dos nossos problemas que estamos atravessando. Como proclamar, como proclamadores de mensagens falidas, destaca Ananias, que recebeu a devida permissão, e também Acabe, Sedequias, Semaías. Vamos ver o desfecho aí desses profetas, gente. Principalmente Jeremias aí 29 e 21. Jeremias 29 e 21. Alguém gostaria de ler para mim? Vamos tornar um pouquinho mais participativa, né? Jeremias 29 e 21. Leia para mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Agar, filho de Zacarias, diz Ezequias, filho de Messés, que profetiza falsamente em meu nome. Eis que entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ferirá diante do vosso olho. Exatamente. 31 e 32 diz: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá bem que eu hei de fazer no meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Semaías não ia participar daquela bênção que Deus prometeu
ao povo de Jerusalém que derramaria bênção sobre a vida deles. No versículo 11 que nós vemos aí. Por quê, irmãos? Porque mentiu. Porque mentiu para ganhar crédito, para ganhar plateia, para ganhar número. As pessoas têm mentido, têm falado aquilo que não está na palavra de Deus, e por isso tem tornado as pessoas escravas. As pessoas têm sido cativo a esse tipo de gente que traz mensagens mentirosas, mensagens ilusórias. Certa feita eu estava no hospital com meu pai, e chegou um jovem lá, um velho já numa fase terminal, e eu conversando com a família daquele senhor, e de repente chegou alguém lá profetizando, dando a certeza que o homem no outro dia teria alta, que ia para casa, para a roça, não sei trabalhar. Você vai ver o seu pai lá no meio da roça trabalhando. Quando esse jovem saiu, eu chamei a filha do senhor, vem cá um pouquinho. Falei, olha, você tem uma irmã muito complicada, e tire ela do quarto, porque seu pai está no finalzinho. Eu não sou médico, mas todo mundo percebe. Aí foi a conta de tirar a moça do quarto, o pai veio a óbito. Saiu correndo ao médico, o médico veio, tem jeito não. E aquele jovem havia acabado de falar mentiras. Por que não trouxe uma palavra de esperança para aqueles que estavam ouvindo ali? Ou deu um ombro amigo para aquela família chorar? Ao invés de ficar falando mentiras, dando o recado que Deus não mandou, que a sua palavra não mandou. Isso ajuda mais ainda a destruir a certeza do amanhã das pessoas que estão tão feridas, tão destruídas. Então, meus irmãos, se nós não temos nada para falar, ore. Fique em espírito de oração na presença das pessoas. Mas não venha com palavras de dor. Esse homem, infelizmente, Ananias, se deu mal. Falou que Deus não havia mandado falar. Isso às vezes até dá ibope, isso às vezes até dá números. Mas não é a realidade que Deus quer de nós. Não é a realidade. No mundo doentio, onde as pessoas vivem a insegurança e a certeza do amanhã, nós temos que ter palavras sólidas, palavras que sustentam, palavras que alimentam espiritualmente, e elas estão contidas aqui, que é a palavra de Deus. Não tem outra palavra. Ninguém é capaz de substituir. A palavra de Deus, ela tem poder curativo, ela tem poder de libertação. As minhas não, as minhas são falhas, são duvidosas. Mas quando eu falo baseado na palavra de Deus, ela pode muito contribuir para ser menos pesada a incerteza do amanhã de muita gente. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira. Parece ser verdadeira. Quem já pegou uma nota falsa aí? Eu já tive a infelicidade de pegar, embora peguei pequena, R$2. A gente pega de 150, né? Pegou de 2 só. Mas muito parecido, mas falso. Falsa. Então a mensagem do falso profeta, ela parece ser verdadeira. É atraente, agradável e cheia de aparente esperança, mas não passam de ciladas, venenos para a alma e deformação para a fé. Jeremias 23. Alguém pode ler para mim? Volta um pouquinho a palavra de Deus. Pode participar também, está Cristo. Ler também, tá? Vamos aí junto. A escola dominical é para isso, é para todos participar, tá bom? Eu quero ler o texto. Também? Pode ler. Tá? Jeremias 23, 32. Quem encontrou pode ler para mim.
Eis que eu sou o Senhor contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então, gente, o profeta está falando aqui, né, que a mensagem mentirosa, ela engana as pessoas, principalmente aqueles que não conhecem. Principalmente aqueles que não conhecem. Você pode observar que são pessoas que às vezes nem citam você ler a Bíblia. Assim como no passado, na Idade Média, era proibido ler a Bíblia, nos nossos dias também tem profetas mentirosos proibindo as pessoas lerem a Bíblia. Porque vai confrontar o quê? Com a mentira dele. Determinado profeta na região dele falou: não, mas você está atrapalhando porque a sua visão não é a minha. Eu olhei para ele: a minha visão é bíblica. Não é de A nem de B, não é de fulano nem de ciclano. Minha mensagem é bíblica. Se ela não serve para você, para mim não serve. Então, irmãos, foi assim com o povo de Jerusalém. Aproveitando da fragilidade das pessoas, aproveitando do excesso de preocupação que as pessoas tinham com relação à Babilônia, começaram a pregar coisas ilusórias. Coisas ilusórias. Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus, anunciada pelo profeta. Quanto a esses, a recomendação foi: não deis ouvido. Jeremias 23:16 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, e não os que vêm da boca do Senhor. Esse moço que levou essa falsa esperança de que o homem ia levantar-se, por que não perguntou para a família: ele consegue ouvir para me dar uma palavrinha de Cristo no ouvido dele ali? Falar para ele que o amor de Cristo cura, o leva para a eternidade? Ele aceita? Não é trazer falsas palavras para a família. A família encheu de alegria. A que tinha problema sério emocional saiu alegre. Meu pai e a mãe já estão andando. Que tristeza, irmãos. Daí 15 minutos o homem já estava lá para ir para o necrotério. Eu achei que um absurdo, uma falta de respeito, uma falta de humanidade. Mensagem mentirosa. Se nós não temos nada de falar, fique em espírito de oração. Abrace essas pessoas. Permaneçam com elas nos seus sofrimentos, nas suas dificuldades, mas não traz palavras mentirosas, não. A Bíblia é um livro verdadeiro. E se você falar dentro da Bíblia, você vai falar a verdade, porque todo homem, segundo a Bíblia, é mentiroso, né? O povo precisava aprender a ficar atento, voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Precisava também ter os pés no chão, firmeza na fé e certeza no amanhã, para não ser enganado, devorado pelo lobo, vestidos de ovelhas, e pelos contadores de sonhos, mensageiros e irresponsáveis. Mateus 7,15. Alguém poderia ler para mim, hein? Mateus 7,15. Guardai-vos dos falsos profetas,
Olha só, meus irmãos, que palavra, né? Isso já é claro no primeiro século, né? Da era cristã, Cristo falando: acautelai os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E essa gente, eles são práticos, eles são atraentes, eles vêm com uma fachada, com uma fantasia, que, se possível, é perigoso enganar até aqueles mesmos que têm buscado o conhecimento da palavra de Deus. Tem que ter cuidado. Tem as pessoas boas que eu achava que era equilibrada, que tinha uma doutrina sólida, que acabou sendo vítima da leviandade. Tá? Então Jesus está nos advertindo: acautelar, cuidado. Cuidado. Em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e tem certeza do amanhã, só existe uma forma para se proteger desses falsificadores da palavra: o conhecimento da suficiente e eterna palavra de Deus. Só vamos averiguar se é mentira ou verdade, irmãos, se nós já investimos, não é gastando tempo, não, a gente vai gastar tempo. Se nós já investimos tempo nesta palavra aqui, aí nós vamos perceber o que é lobo, o que é ovelha. O que é uma ovelha na sua naturalidade, o que é lobo vestido. Isso nós buscamos aprender na palavra de Deus. Façamos como os bereanos. Eu lembrei do irmão Domingos, né? O irmão Domingos tem sempre essa palavra, né? Quem que eram os bereanos, gente? As pessoas que ouviram os apóstolos falar: opa, vamos conferir. Assim, o que ele pregou aqui? Hoje a grande maioria não está nem pegando Bíblia, nem levando Bíblia. Quando eu falo de Bíblia, tá, irmão? Estou falando da palavra de Deus. Quem traz o seu celular, quem traz o seu notebook, é a opção de cada um, é palavra. Estou falando aquele que está indo, coisa que está indo para uma festa. E chega lá, não tem nenhuma atenção pela palavra. E às vezes ela lida, você pode até ser tocado. O problema é a interpretação depois, né? A palavra deve ser lida. E você lê no seu aplicativo, lê no seu notebook, lê na seu fascículo. Você sabia que nós temos países aí que só tem o fascículo da Bíblia? Eles trocam. Tem Bíblia inteira não. Dificuldade lá, proibição é feia. É tipo fascículo. Você me dá o livro de Isaías hoje, amanhã eu te dou de Mateus. Troca. A dificuldade da palavra. Mas é a palavra. É a palavra. Então, mesmo que o lugar não te traga uma mensagem de esperança com relação ao amanhã, mas ouve a palavra, porque ela é viva e eficaz. Então, os bereanos faziam isso, tá? Eles ouviam e conferiam a palavra. Façamos isso também, né? Assim sendo, permaneçamos firmes na lealdade do Senhor e a sua palavra. Mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura, Ele sabe o que diz e por que diz. Verdadeiramente, Ele sabe que eu e você precisamos ouvir. Irmãos, curativo só cura se doer. Aquele curativo que você fala: não doeu nada, cuidado. Não é o remédio certo que foi colocado naquela ferida. O curativo que realmente traz bons resultados é aquele que dói na hora que a gente faz ele, né? O 10 e 11 aí de Jeremias, 10 e 11 de Jeremias, capítulo 29, 10 e 11 diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia
70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, apesar da opressão do cativeiro, apesar de ter que permanecer 70 anos na Babilônia, Deus promete que o seu sofrimento teria fim. E parece que o Salmo 30 tem um versículo que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não é motivo de nós ficarmos exageradamente preocupados com amanhã, uma vez que nós temos um Deus que zela para conosco hoje e para toda a eternidade. É um Deus que se preocupa, é um Deus que zela, é um Deus que, acima de tudo, tem por nós um inexplicável e singular amor. Podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus, pois Ele cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma delas. Sabemos que naquele momento de dor e de vergonha, cada um do povo era levado a pensar em muitas coisas. Uns ouviam os falsos profetas, outros não queriam ouvir nada, mas havia também aqueles que necessitavam ouvir que, embora em terra estranha, não estariam sozinhos. O Senhor estaria atento aos lamentos do seu povo e valeria sobre a sua palavra para cumpri-la. Os que edificam suas vidas firmados na promessa do Senhor nunca terão seus sonhos frustrados. Deus via a angústia do seu povo? Estamos certos que sim, mas o objetivo era disciplinar e não destruir. Só quem ama é capaz de disciplinar. Deus assim diz ao seu povo: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei o interesse por você e cumprirei a minha promessa e levá-los-ei de volta para a pátria. Nenhum sofrimento é eterno quando nós temos esperança nesse nosso Deus. E para concluir, quando em nossa vida tudo parecer impossível, lembremos-nos da promessa do Senhor. Pois Ele disse: sou eu, conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Fique para nós neste domingo, meus irmãos, esse conselho. É tempo de restrições. O melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Então, para concluir, o melhor que nós temos a fazer com relação à incerteza do amanhã, e temos realmente uma segurança hoje, é, primeiro, ouvir o conselho do Senhor que diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. E o segundo ponto para nós alcançarmos isso: em tempos de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Ou seja, cada dia mais nós estamos buscando uma comunhão íntima com o nosso Deus. Assim sim, nós venceremos as dificuldades que nós temos com relação ao amanhã. O amanhã ninguém sabe. A Deus pertence. Se nós caminharmos com o perfil do povo que caminhou em Babilônia, nós teremos um bom desfecho nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos livra
desses falsos profetas, dessas pessoas que realmente nos traz mensagens que apenas vai aumentar mais ainda o nosso desespero, o nosso medo, a nossa desconfiança no amanhã. Vamos estar cantando o hino de número 7. O hino de número 7. Maravilhas divinas. Deus só tem para nós, irmãos, maravilhas divinas. Vamos colocar em pé, uma vez que em pé nós temos um diafragma, parece que abre mais, né? Foi exceção da Fernanda, tá, Fernanda? Está com a menina aí, pode ficar quietinha, tá? Ah, Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. O diferencial de nós cristãos, irmãos, é que as coisas não ficam por aqui, não passam por aqui. As coisas ficam, mas nós aposentaremos. Mas nós não passaremos. Nós estaremos com Cristo na eternidade. Essa é a diferença da fé cristã. Isso que intriga muito a ciência, a teologia, a ideologia teísta, os livros pensadores, os indiferentes, é que nós não paramos por aqui. Nós estamos aqui apenas como alicerce para uma eternidade sem fim com Cristo Jesus. Que assim seja. Com oração silenciosa, está encerrado o nosso trabalho. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença dos irmãos, agradeço a você que está em casa,
Que Deus nos dê um santo domingo, um bom descanso, uma boa reflexão com relação àquilo que nós vimos aqui nesta manhã. Amém. Chegamos